Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Felipe Gamer e hoje galera eu venho trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje galera eu venho trazendo o vídeo aqui de um addons muito top galera pro Minecraft Pocket Edition. E tipo galera, o vídeo dos addons eu vi no canal do Kamikaze Play galera. Eu vou deixar o link na descrição aí. O link do canal dele, galera, entra lá no canal dele, se inscreve, ele faz uns vídeos muito top aí, umas séries aí do Minecraft Pocket Edition, entra lá galera, vocês vão curtir pra caramba. Mas é isso aí galera, eu vou mudar a câmera aqui pra poder mostrar pra vocês. Tipo, esse addons galera, ele modifica mobs, nossa, quase que não sei. Ele modifica alguns mobs aqui, como por exemplo, alguns animais aqui que tem, tal, como tipo o cavalo, o lobo, a aranha da caverna, o creeper, a aranha, o morcego e a vaca, galera. Ele modifica aqui, deixa eu só tirar aqui que isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver, esse aqui, galera, ó. Os que eu percebi que ele modifica depois que eu instalei o addons, galera, são esses aqui, ó. Esses são os que ele... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Um dos primeiros, galera, vou mostrar o cavalo aqui, galera, ó. Olha o que o cavalo vira, galera. Ele vira um unicórnio. Entendeu? Como vocês podem ver aqui, ó. E pode montar normal, tá, entendeu? Esse é um deles, eles viram, ó. E não é só de uma cor não, galera. Tem várias cores, entendeu? Isso que eu achei muito top, galera. Muito zica mesmo, ficou muito da hora. O lobo, galera. O lobo ainda continua sendo um lobo. Porém, olha isso. Olha o tamanho que ele fica agora, galera. E tipo, eu não sei, eu não entendo, ele vai pra cima do unicórnio, galera. Ele, o objetivo dele, ele, não sei, ele não gosta mesmo, parece que ele não gosta de unicórnio, não sei, ele vai pra cima, ó, coloca aqui, ó, olha o que acontece, depois se ele perceber. Ele não percebeu que tem unicórnio, se ele perceber, olha como ele já vira. Ele, do nada, galera, ele, não sei, ele se estressa com o unicórnio, olha só, olha. Ele se estressa, galera, ele não gosta de unicórnio, começa a avançar pra cima. É muito louco, eu não entendi, galera. Mas é isso aí. Então, galera, o próximo aqui, galera, seria a aranha. Aqui, ó, a aranha da caverna, galera. Olha isso. Um escorpião, galera. Vira um escorpião aqui. E, tipo, é um escorpião... Aqui, galera, esse escorpião é forte pra caramba, galera. Ele é muito forte. E, tipo, vou mostrar o próximo aqui, é o Creeper. Galera, o que eu gostei aqui, que o Creeper, olha só. Olha o que ele vira. Uma árvore gigantesca. Uma árvore gigantesca. E o melhor, galera, é que essa árvore é nosso amigo. Ou seja, vai nos proteger para mobs aí que vai querer nos atacar e tal. Ele acaba com esses mobs, entendeu? Acaba nos ajudando. Isso que eu gostei. Ah, ó, galera. Agora eu vou mostrar o próximo aqui. Desculpa aí, galera. O próximo aqui seria a aranha. Cadê aqui, ó? Aranha, galera. Ele vira um escorpião também, mas olha o tamanho desse escorpião para esse aqui, galera, ó. Olha o tamanho de um pro outro. Olha a diferença. Porém, galera, por incrível que pareça, a aranha da caverna é mais poderosa ainda, galera. A aranha da caverna, que é esse pequeno aqui, o pretinho aqui, ele é muito mais forte. Isso que é louco, que tipo, é o veneno dele, não sei, o ataque dele é muito mais forte. Agora vamos pro próximo aqui. O morcego, galera. Olha o que ele vira. Ele vira um dragãozinho e tal. E tipo, olha só o que acontece. Ele começa a atacar todos aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Cadê ele? Olha, ele começa a matar tudo. Se eu colocar um creeper aqui, que seria essa árvore aqui, olha só o que acontece. Se ele perceber, não sei se... Olha, começa a briga. Ele... Olha isso, galera. É muito louco, olha. Mas você viu, né? Já matou o dragãozinho aqui. É um top, galera. O bom é que ele ajuda. Aqui, cadê? O próximo aqui, galera, e o último é a vaca. Olha o que vira, galera. Olha só. Olha isso. Não dá pra entender. Tipo, um leão com uma cauda de... Tipo, escorpião. Não entendi, galera. Olha só que louco. Isso, olha. E tem filhotinha também, ó. Olha aí, galera. Nossa, galera, é muito top, galera. Mas é isso aí, galera, ó. Esses são os mobs aqui que são editados por esse addons aqui. Eles são totalmente modificados aqui e viram outros, galera. Isso é muito top. Entendeu? Mas é isso aí, galera. Ó, eu vou deixar o link na descrição aí do addons aí, junto com a textura.
Aí, galera, eu vou mostrar vocês como é que vai fazer, mas tipo, eu não vou poder instalar porque já tá instalado aqui. E se eu colocar de novo, dá meio que ele negativo aqui, mas eu vou mostrar vocês aqui. Eu vou sair aqui, ó. Fechar aqui, o Minecraft aqui. Pronto. Vou entrar aqui, ó. Quando vocês baixam ele, galera, eles vão ir, eu acho que é na pasta download, não sei. Mas no meu aqui, na pasta download. E tipo, galera, quando vocês baixar, os dois arquivos que eu vou deixar vão vir assim, ó. Com esse símbolo de interrogação aqui. Vai ter o primeiro aqui e o segundo. O que vocês fazem, galera? É só vocês clicar. Vou clicar aqui no primeiro. Ele vai automaticamente para o MCP instalando o addons. Entendeu? Como vocês vão ver aqui, ó. Porém, para mim vai aparecer um outro tipo de mensagem, que é indicando uma falha, tal, ó. Falha ao importar, tal, detectando pacote duplicado. Ou seja, é porque eu já tenho, galera. Aí, tipo, depois você... Mas quando vocês clicar, vai aparecer addons iniciado, tal, que foi instalado com sucesso. Aí depois você sai e volta pro aqui, o gerenciador, e aperta no segundo. Aí, galera, ele vai adicionar o pacote de textura, e aí no meu vai falar a mesma coisa, que houve problema, tal, uma falha, devido a já ter. Aí é como se fosse considerando arquivo duplicado. Ó, vocês podem ver aqui, mas é normal, galera, vai entrar de boa, entendeu? No de vocês vai aparecer inicial, tal, e vai ficar de boa. Deixa eu colocar aqui rapidão. Então, galera, quando vocês conseguirem instalar, o que é que vocês vão ter que fazer para o addons funcionar? Vocês vão vir aqui em opções, vai ter que vir em recursos. Por exemplo, ó, isso aqui vai... Quando vocês virem, ele vai estar aqui, galera, ó. Aí o que é que vocês fazem? Você aperta aqui e vai em mais. Quando vocês verem que ele vai estar aqui em primeiro aqui, é porque tá certo. Aí o que é que vocês fazem depois? Vocês vêm aqui e tal. Ah, por exemplo, criou um mundo. Quando vocês criam o mundo de vocês, vão vir aqui, ó. E tipo, vai estar aqui embaixo, galera. Só colocar aqui. É aqui? Não. Seria aqui, galera, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó. Ele vai estar aqui. Esse aqui vocês já adicionam lá. Vai estar aqui, por exemplo. Ah, vai estar aqui. O que é que vocês vão ter que fazer? Colocar no mais e ver se está no primeiro. Se tiver, tudo bem. O pacote de textura deu certo. O pacote de comportamento vocês têm que ver. Estando aqui, só é apertar mais. Se tiver em primeiro, vai dar certo. Aí vocês clicam em jogar, galera. Vocês clicam em jogar. Como vocês viram, eu tirei e recoloquei o addons. Pra vocês verem como dá certo mesmo, galera. Vou deixar carregando. Tá carregando aqui pra entrar o mundo aqui. Pronto, galera, ó. Vou recolocar ambos aqui pra vocês verem, ó. Continua aqui, galera, ó. Vocês podem ver, ó. Tá modificado ainda, galera, ó. Tá tudo certo aqui, ó. O addons funcionando de boa aqui. E é isso aí, galera, ó. Mas esse é o addons aí, eu vou deixar o link na descrição aí, galera, pra vocês baixar. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, mas é isso aí, galera, ó. Nocauteia o like aí, galera. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí pra ajudar o canal. Mas é isso aí, galera, ó. Espero que vocês tenham gostado, hein? Ó. Fui! Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like